O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhou para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da nossa salvação. Podemos sentar. Irmãos, hoje nós celebramos o evento mais importante da humanidade, da história da humanidade, a ressurreição do Senhor. Não tem outro acontecimento mais importante do que esse. Você pode aí buscar na sua consciência do que você se lembra, não é, na sua memória, dos grandes fatos, dos fatos extraordinários desta vida. Nada se compara à ressurreição do Senhor. Nada se compara ao fato de você poder vencer a morte, destruir a morte. Então, nesse duelo entre a morte e o Senhor Jesus, a morte sai derrotada. Diga para essa pessoa que está do seu lado: a morte morreu mais uma vez. A morte sempre olhava para o humano com aquele sorriso amarelo, desdenhando, não é? Não com pressa de chegar logo a hora, mas com o encontrando o Senhor Jesus, ela é derrotada, não é? Perde o seu sorriso, perde a sua autonomia, o seu imperialismo. O Senhor Jesus derrota a morte. Amém? E ele já dava sinal enquanto vida que o faria. Lázaro, vem para fora. Tabita cum, menina, levanta-te. Ela não está morta, apenas está dormindo. Ele já dava sinais disso. Aquilo que ele fez enquanto vida, realiza também ao seu corpo. O seu corpo é reanimado, é tomado a vida de volta, mediante a força do Espírito Santo. E aí nós lembramos os fatos extraordinários. A gente pode pensar na Primeira, na Segunda Guerra, a gente pode pensar na queda do Muro de Berlim, a gente pode pensar em Hitler, na sua queda, na sua morte, não é? A gente pode pensar na democracia, por essas bandas, a gente pode pensar nas torres gêmeas, recentemente. Nada disso, ou os avanços da ciência, da tecnologia, o advento da internet, nada disso é mais importante do que a ressurreição do Senhor. Por exemplo, a ciência, ela tenta aí agora prolongar a vida. Consegue, alguns meses, alguns anos, quem sabe, mas não significa que venceu a morte. Não significa que vamos ou viveremos eternamente com esses avanços. Somente Jesus conseguiu derrotar a morte. Amém? E ele ressuscitou de verdade. Diga isso aí para essa pessoa. Diga, não é brincadeira. Porque muita gente pode imaginar assim, olhar para a morte, para a ressurreição como um mito, achar que é um mito, que é um conto de fada. Não é isso, não é? Não é algo figurativo, não é algo simbólico, é real. A ressurreição do Senhor
é real. Ele ressuscitou de verdade. Temos aí as pistas, temos aí os indícios, temos aí as provas, não é? Que apontam para essa ressurreição. Então, nós temos o testemunho das mulheres. A primeira testemunha é uma mulher. A segunda testemunha são os apóstolos, discípulos. Ainda a cena do crime, né? O túmulo organizado, as vestes dobradas, em faixas. Então, são as provas. Não são provas cabais, porque eu não posso tocar nessas provas, elas não estão diante de mim, não está diante de você, mas são indícios, sinais da ressurreição do Senhor. E esses indícios e sinais, ou essas provas, como você queira chamar, devem ser meditados aos olhos da fé, ganham credibilidade aos olhos da fé. Amém? Então, se você não tiver fé, não olhar para esses sinais, para esses indícios com fé, com olhar de fé, você vai imaginar que ele de fato não tenha ressuscitado. Você pode pensar isso, ele não ressuscitou. Então, mesmo esses sinais, indícios, essas provas que temos, ainda assim devem ser abraçadas com os olhos da fé, para que venha em nós essa certeza da ressurreição do Senhor. E porque assim Deus quis, nem na hora da gente falar da ressurreição do seu filho, nem nessa hora ele determina uma obrigação, ele impõe para que você creia em alguma coisa. Não, ele deixa a sua vontade, a sua decisão. Você pode olhar para esses indícios e sinais e acreditar ou não acreditar. Se você acredita, parabéns, que bom, porque aquele que acredita também receberá da mesma sorte. Se você não acredita nem na ressurreição do Senhor, a ressurreição passa a não existir para você. Se o Senhor não ressuscitou, não precisa pensar em que ninguém mais ressuscitou, e nem muito menos que você ressuscitará. Então essa é a diferença daquele que crê e daquele que não crê naquilo que está sendo celebrado hoje, a ressurreição do Senhor. Essa mulher sai correndo, ainda a palavra diz, ainda na madrugada, ainda na escuridão, ou seja, o vazio, o abandono do Senhor, a comunidade meio que ainda perdida, buscando respostas para o acontecido, para o fato. A comunidade é como que em desespero. Quem é que sai para o cemitério, não é? Com a consciência tranquila? Quem é que sai para o cemitério pela madrugada? Alguém aí de vocês sai? Pergunta aí se essa pessoa já saiu, que está do seu lado. Tem algumas que não têm coragem de ir nem durante o dia, imagine na madrugada, né, na escuridão. Sim ou não? Pois é, essa mulher sai perturbada, ela está perturbada, ela está sentindo a ausência do Senhor, ela não sabe o que fazer, o que a comunidade fará da vida a partir daquele momento. Então vai ainda pelas madrugadas até o túmulo. Detalhe, essa mulher sabia muito bem que ela não poderia afastar a pedra sozinha, mas ela vai assim mesmo. A vontade de uma resposta, ou a angústia é tão grande, a dor, o vazio é tão grande, que ela se lança madrugada fora pela noite e vai até a presença do túmulo do sepulcro. Chegando lá, eis que não existe mais a pedra fora retirada, e adentrando ao túmulo percebe o vazio, o corpo não está presente. Tudo bem organizado, bem arrumado, mas o corpo do Senhor não está presente. E aí a gente percebe o quê? Que é uma mulher com o coração cheio de boa vontade, coração, mas também sem nenhum discernimento, né, na sua cabeça, sem nenhum miolo na cabeça. Porque toda a cena levava a acreditar e mostrava sinais de vida, não sinais de morte, sinais de vida. Mas ela esquece todos aqueles sinais de vida para pensar simplesmente na morte. Sai correndo desesperada, vai contar aos discípulos, roubar o corpo do Senhor. Olha aí, roubar o corpo do Senhor. Conforme foi encontrada a cena, jamais se tratava de um roubo, de um furto, jamais. Não existe ladrão com tanta educação para deixar tudo bem organizado, tudo certinho, não é?
Nem teria a mínima condição daquele corpo ser retirado do sepulcro, daquele sepulcro, e levado para um outro sepulcro. Não teria condições, porque até mesmo aquele sepulcro já tinha sido arrumado por uma família. O Senhor Jesus não tinha nem onde ser enterrado. Quer seguir o Filho do Homem, siga, mas eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. Ele não tinha nem onde ser enterrado. Né? Ia ficar como indigente mesmo, se não fosse conseguido aquele sepulcro de última hora para o seu corpo. Então, todos os sinais presentes no sepulcro eram sinais de vida, mas a mulher, faltando discernimento, coração com boa vontade, mas faltando discernimento, ela só enxerga sinais de morte. Ela enxerga primeiramente fraude, furto, alguém roubou o Senhor, não sabemos onde o colocaram. Interessante isso, é ela que vai, mas quando ela vai dar a resposta, ela fala no plural, não sabemos, né, onde o colocaram. Certamente ela já vinha dizendo para outras mulheres aí, mais próximas, até chegar nos discípulos. E aí saem esses dois correndo, conforme diz a palavra, o discípulo amado, João, não é? Aquele que reclinava a cabeça no ombro do Senhor Jesus, e também Pedro, aquele que o Senhor Jesus confiou à igreja. Um sai correndo, um passa na frente, outro passa, mas o discípulo amado que amava mais, esse amor faz com que ele chegue primeiro ao túmulo, respeitando a autonomia, a autoridade, a primazia de Pedro, ele não entra. Olha o respeito como é interessante, né? Respeitando, ele espera o outro chegar. E por que Pedro não chega primeiro? Primeiro porque Pedro não é mais um jovem, já é um senhor, não é? Então não tem aquela força, aquele pique todo. Depois também o pecado que está em Pedro, né? O fato dele ter negado o Senhor 3 vezes, não ter estado na cena lá da cruz, né? no Monte Calvário, para o adeus sinal, isso fazia com que ele se culpasse e tirava seu entusiasmo das passadas, né? Então ele foi lentamente. Mais um detalhe, quando ele entra, ele fica indiferente, nem crê e nem descrê, fica indiferente. E quando a palavra diz que o outro discípulo entrou, o discípulo que amava o Senhor, diz assim, entrou, viu e acreditou. Então o amor faz com que o discípulo chegue primeiro, e o amor faz com que o discípulo abra os olhos para a questão da fé e acredite, não num roubo, não numa fraude, mas acredite que o Senhor ressurgiu, que o Senhor ressuscitou. E ele convida cada um de nós, o Senhor, a darmos testemunhas, né, dessa esperança, darmos testemunha da sua ressurreição. Vós sereis minhas testemunhas. Nós sabemos o quanto a esperança está ausente aí no mundo hoje. É um mundo sem esperança, é um mundo sem amanhã, é um mundo que não crê mais em nada, mas o Senhor continua a nos pedir, vós sereis minhas testemunhas, que você possa, é um trabalho bonito, um trabalho importante, que você possa, uma vocação bonita, dar testemunha dessa esperança, dessa ressurreição, testemunha da vida, testemunha do Senhor Jesus. Colossenses 1:18 diz assim, ó, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso, o primeiro tem em primeiro lugar em todas as coisas, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Então, para você entender essa palavra, aqui o Senhor Jesus abre uma parede, abre uma brecha na parede da morte, né? Abre essa brecha, essa passagem na parede da morte, passa ele primeiro, né? Primogênito na existência, né? Porque sempre pré-existiu no coração do Pai, antes que o Pai pensasse na criação, e o primogênito também para essa vida nova, para a ressurreição, primogênito. Mas aí não está. Se ele passou, também somos convidados a passar por essa brecha, por esse buraco que ele abre na parede da morte, não é? O Senhor passa primeiro, a cabeça passa, depois todo o corpo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja que somos todos nós. Então ele passa, depois todo o corpo também é convidado a passar por essa mesma brecha que o Senhor Jesus passou, mediante o quê? A nossa fé, mediante a nossa crença, mediante o nosso batismo, mediante a nossa esperança nessa possibilidade de vida nova nele, no Senhor.
Também Romanos 8:11 diz assim, ó: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus também dará vida aos vossos corpos mortais. Romanos 8:11. A esperança da ressurreição para todos aqueles que acreditam nessa ressurreição do Senhor, todos os crentes, todos os cristãos, todos aqueles que não perdem a esperança. Então essa ressurreição, Deus não pensou no particular, Deus pensou no coletivo, Ele oferece para todos. O Espírito do Senhor que habita em vós dará vida a vossos corpos mortais. Não é? Nossos corpos, conforme diz São Paulo, será transformado em um corpo glorioso, não é? Semelhante àquele do Senhor Jesus. Então não perca a sua esperança, seja e possa dar testemunha dessa ressurreição do Senhor, testemunha da esperança nesse mundo sem esperança, e permita que a luz do Senhor sempre possa brilhar sobre a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.